Eram só mais 6 meses, passaram a ser mais 8 meses. As obras na Beira Alta continuam indetermináveis. Cristina Dias e a saída da CP. Já lá vamos para já. Vamos à mensagem do nosso patrocinador. Porque a felicidade exige-nos que antecipemos o futuro. O Grupo Leonesa está apostado em fazer do norte de Portugal o lugar mais feliz do mundo para se trabalhar e para se viver. O futuro precisa de locomotivas, de carruagens, de passageiros e de energias renováveis. Por isso promovemos o comboio como um motor que nos liga ao futuro pelos carris do presente. Trouxemos o comboio até Lessa do Balio e agora levamos o comboio até si. Porque as linhas que nos separam são aquelas que nos unem. O Grupo Leonesa patrocina o podcast sobre carris. E como sempre, no Sobre Carris, eu sou o Ruben Martins e comigo Carlos Cipriano. Viva! Olá, viva! E Diogo Ferreira Nunes. Viva! Olá, olá! Como comecei por dizer, a linha da Beira Alta continua fechada. Era para ter reaberto 9 meses depois de ter sido fechada, em abril de 2021. Era para ser em janeiro de 2022. Entretanto, já estamos em junho de 2024. E, pelos vistos, talvez só para o ano, Carlos Cipriano. O que é que se está a passar com esta linha da Beira Alta? O que se está a passar, se calhar, talvez nem a própria IP saiba, porque são tantos os atrasos, as coisas devem ser tão graves que eu não percebo como é que se chegou a um descontrolo por parte do dono da obra neste projeto. Eu pergunto-me até se a IP é a empresa que engana ministros, porque aparentemente já enganou Pedro Nuno Santos ao dizer-lhe que fecharia a linha por 9 meses e que reabriria ainda no final de 2022 ou início de 2023. Depois enganou João Galamba ao dizer que reabria em novembro de 2023 e o ministro comprometeu-se com isso. Agora, oficialmente, diz que é no quarto trimestre de 2024. Foi essa, pelo menos, a resposta que Pinto Luz, o Ministério das Infraestruturas e Habitação, deu ao público, citando, contudo, que é a segunda informação da IP. No entanto, tenho sérias dúvidas, para não dizer quase a certeza, de que não vai reabrir até dezembro deste ano, porque há pelo menos um contrato relacionado com a sinalização que, a ser cumprido sem atrasos, empurra a reabertura da linha só para janeiro ou fevereiro de 2025. Por outro lado, há grandes interrogações acerca de 2 túneis, ou um túnel e um ex-túnel da linha da Beira Alta. É o caso do túnel de Trezói e do antigo túnel de Mourilhe, que foi demolido e que, sem entrar em pormenores exaustivamente técnicos, tem alguns problemas do ponto de vista da geotecnia que terão que ser resolvidos, e eu creio que neste momento ainda ninguém sabe muito bem ao certo como é que eles vão ser resolvidos, nem quantos meses é que isso vai provocar de atraso no projeto. E, portanto, resumindo, é este o ponto de situação. É muito difícil de compreender como é que, a dada altura, se faz crer às pessoas que só vão fechar a linha durante 9 meses, que projeto é este, que planificação é esta, quando depois falham todas as metas e isto vai acabar por demorar 3 anos aquilo que inicialmente estava previsto ser feito em 9 meses. Infelizmente, isto não é um caso isolado, porque basta olharmos para todos os outros projetos do Ferrovia 2020, e eu lamento estar a repetir-me, mas isto são factos, e está tudo de facto irremediavelmente atrasado e continua a derrapar, e de facto neste momento a IP já nem tem a preocupação de comunicar prazos, já nem se compromete com prazos. O que mais custa aqui é que um dos principais argumentos para se ter fechado a linha em abril de 2022, onde é que isto já lá vai, era que isto iria acelerar as obras. Porque o que foi argumentado é que, na altura, se a linha continuasse a funcionar, como aconteceu na década de 90, as obras demorariam 3 anos e meio e falava-se de um sobrecusto de 250 milhões de euros. Isto foi dito numa conferência em Mangualda, em maio de 2022. Ora, estamos, nesta altura, já a contar que isto só reabre, se calhar, no primeiro trimestre do próximo ano. Portanto, tempo de fecho em torno dos 3 anos e os custos já devem estar próximos dos 250 milhões de euros. Porquê?
porque não é só o fecho da linha, são os autocarros de substituição que a IP paga à CP, são as compensações... Já para não falar no custo das mercadorias e o Pois, era o facto que eu ia falar. da alteração da cota modal que tem acontecido graças ao encerramento desta linha. E o prejuízo às populações também que está a ser feito. Há umas coisas que são tangíveis, outras não são tão tangíveis, são mais difíceis de contabilizar, mas será que o custo social de ter mantido a linha reaberta era assim tão diferente do custo disto estar a acontecer? É porque dá mesmo vontade de pensar. E outra coisa, há 10 anos houve um gabinete da então Refere que fez um estudo muito aprofundado sobre o que é que poderia acontecer com a linha da Beira Alta, até se estudaram várias variantes, e havia uma variante que, a ser feita por mais de 100 milhões de euros, evitaria, por exemplo, a utilização do túnel de Trezói. E outra variante, mais barata, de 50 e pouco milhões de euros, evitaria o uso do túnel de Mourilho. Mas depois, quais é que foram as opções? Intervenção num túnel, o de Trezói, por 3 milhões e pouco de euros, e depois uma intervenção no túnel de Mourilho, que foi deitá-lo abaixo e construir uma trincheira. Será que a opção foi... Seja como for, Diogo, não vale a pena chorar sobre balastro derramado, quer dizer, as opções foram essas e o projeto arrancou assim. Agora, o que é lamentável é que, e tu referiste muito bem os custos deste projeto, até pelo próprio encerramento. E o que é curioso é que a IP, na sua habitual política de opacidade, recusa-se a divulgar quanto é que está a pagar aos operadores de mercadorias pelo encerramento da linha da Beira Alta e pelos prejuízos que se provoca na sua atividade, que têm que ir com os comboios à volta pela Beira Baixa, ou não podem efetuar comboios, ou têm que usar caminhões. E a IP, curiosamente, mesmo sabendo que essa informação é pública e que mais tarde ou mais cedo acabará por ter que a divulgar, insiste de uma forma perfeitamente teimosa e caprichosa e arrogante, e eu estou a medir os adjetivos, insiste em não divulgar essa informação. Portanto, a IP não só não divulga a informação que é merecida às populações, aos autarcas e já agora à tutela sobre os prazos reais em que a linha deve abrir, e eu recordo que estive há poucas semanas em reportagem ao longo do percurso da linha da Beira Alta, falei com pessoas, falei com autarcas, e o que é de sublinhar aqui de facto é a ausência de comunicação. Cada autarca tem uma versão diferente de quando é que reabrem as obras, porque não tem informação da IP e a informação que obtém é de alguns empreiteiros ou de funcionários ou do diz que disse. E, portanto, enfim, tudo isto é lamentável, mas, enfim, quando nós criticamos a IP pela sua opacidade e pela sua falta de transparência, não estamos a criticar duas siglas. Estamos a criticar uma empresa, não os seus trabalhadores, claro, mas, efetivamente, um conselho de administração que é feito por pessoas de carne e osso. E eu só acrescentaria que, já que o Governo parece não estar a querer avançar com a tal auditoria ao Ferrovia 2020, o que espera a Assembleia da República para, pelo menos, efetuar algumas audições ao atual Conselho de Administração da IP, ao anterior Conselho de Administração da IP, aos dois anteriores, sim, porque o Ferrovia 2020 ainda foi apresentado em fevereiro de 2016, quando a empresa era liderada por António Ramalho, e, no limite, se isto não chegar, uma comissão parlamentar de inquérito. Porque estão em causa fundos públicos, estão em causa fundos comunitários e má utilização de fundos. Estou perfeitamente de acordo contigo, Diogo, porque eu não ponho em causa a competência ou a honestidade de quem está à frente destes projetos, mas o que está aqui de facto em causa é a opacidade e, portanto, há aqui um dever de transparência que não está a ser cumprido. Por isso, só posso aplaudir a tua sugestão. E aprender com os erros, porque se querem construir a linha de alta velocidade com este histórico por trás, eu não sei se é de confiar. Outro caso que também tem sido marcado pela opacidade é o caso Cristina Dias, a atual Secretária de Estado da Mobilidade, que em 2015 saiu da administração da CP, saiu do cargo de vice-presidente, indo para a administração da AMT, o regulador dos transportes, receber o dobro do que recebia na CP, mas não saiu da CP sem antes pedir uma indemnização ao abrigo do programa de saídas voluntárias que a transportadora pública tinha em vigor na altura. Carlos Cipriano, tu em 2015 denunciaste este caso tem as suas parecenças com o caso de Alexandra Reis. Em 2015 ficou relativamente desaparecido e voltou agora à agenda mediática depois desta nomeação de Cristina Dias para o cargo de Secretária de Estado da Mobilidade. O que é que
correu mal aqui, ou o que é que este caso nos diz sobre a forma como a CP tratou uma funcionária sua, imagino que de forma muito preferencial em relação a todos os outros que aderiram a este programa de saídas É voluntárias? exatamente essa a questão. É a forma muito preferencial, como tu sublinhaste, como esta questão foi tratada. E equiparaste também este caso ao caso Alexandre Reis. Eu penso que não são exatamente iguais, quer dizer, por um lado são diferentes efetivamente nos montantes, não é? Mas independentemente dos montantes, se queremos avaliar a questão ética, enquanto que Alexandre Reis está incompatibilizada com a presidente da TAP e, portanto, digamos que é despedida e tem direito a uma indenização, sem discutir os valores. No caso da CP, é a administradora da CP que quer sair, e quer sair porque foi convidada para um lugar no Estado que é mais bem pago. E, portanto, neste caso, a questão ética adquire maior relevância. Ora bem, é também normal que a partir do momento em que a pessoa em causa é nomeada para governante, para secretária de Estado, é normal que estes casos sejam mais escrutinados e que aquilo que foi uma notícia discreta em 2015 adquira agora uma maior dimensão e seja replicada e desenvolvida por outros jornais. Seja como for, à medida que se vão sabendo os contornos sobre esta situação, o que fica claro é aquilo que tu referiste, Ruben, que é de facto o tratamento preferencial, porque todo o processo de Cristina Dias foi fechado em menos de 24 horas, ou seja, no mesmo dia a administradora da empresa, que é vice-presidente da CP, desce à categoria de quadro superior da empresa, pede para sair da empresa, deveria respeitar até um período de 30 dias para isso, pede para sair da empresa, pede a indemnização a que julga que tem direito ao abrigo de um programa de rescisões que decorre na empresa, obtém o valor dessa indemnização no próprio dia e também no próprio dia no Conselho de Administração, onde ela obviamente pede escusa para decidir esse ponto, é decidida de facto a aceitação da rescisão do seu contrato e a atribuição da indemnização. Mas no dia seguinte já toma posse na AMT e também no dia seguinte é o próprio Conselho de Administração da CP que reúne de forma extraordinária para a própria CP abdicar de um direito que tem em relação aos seus trabalhadores, que é eles não se irem embora de um dia para o outro e terem que pedir a rescisão com o mínimo de 30 dias, e nesse mesmo dia, de facto, é aprovada, digamos, esse descomprometimento de ter que fazer o pedido com antecedência. E, portanto, quer dizer, não há aqui a mínima dúvida que houve uma situação muito preferencial, feita à medida e despachada em 24 horas, para que a vice-presidente da empresa, que não era propriamente uma assistente administrativa, portanto era um quadro superior da empresa, pudesse sair e tivesse direito a uma indemnização aparentemente de forma legal. Mas como eu disse na última vez, eu não ponho em causa a legalidade ou não desta questão, não sou jurista, não sei. Agora, obviamente, do ponto de vista ético e político, há aqui boas razões para se questionar se Cristina Dias tem condições para se manter no cargo. A questão é que a senhora nem devia ter tomado posse, porque isto foi revelado ainda antes da tomada de posse. Nem devia sequer ter assinado e assumido o compromisso de ser a secretária de Estado da Mobilidade. Só que já vamos com este caso há mais de 2 meses. E eu começo a pensar estou-me a lembrar do futebol. Estou a ver quando uma equipa começa a perder, começam a contestar ao treinador, só que depois o presidente vai mantendo o treinador internamente, enquanto a equipa vai continuando a perder jogos. E nós há bocado falámos de um caso da Beira Alta, temos este caso da secretária de Estado, e temos um ministro que parece que vai passando. Está tudo bem, está tudo tranquilo, não se passa nada. Só que o problema é que os dias vão passando, as coisas não vão mudando e o ministro não toma nenhuma atitude. E o que é que acontece? Qual é a percepção que se começa a gerar? As coisas começam a colar-se umas às outras. E por cada minuto, por cada dia que não se fizer nada em relação à IP e às obras ferroviárias, e cada dia que a secretária de Estado continuar no cargo, é o ministro que está também a comprometer-se, a prejudicar-se, e também a perder a autoridade. Porque isto é claramente um caso ético e nós sabemos bem o que é que aconteceu com o caso da Alexandra Reis, as pessoas que saíram dos ministérios, e agora avançamos aqui e vai repetir-se o padrão porque a pessoa vai perdendo a autoridade. E é pena se uma pessoa começar a perder a autoridade, não por uma coisa que fez, mas por uma coisa que não fez. E às vezes, como na semiótica, às vezes o não fazer também comunica muito.
E é só isto que eu tenho para dizer sobre este assunto. Diogo, voltamos a focar-nos nos comboios e tu estiveste presente na Portugal Railways Summit, no entroncamento. Exatamente. E percebeste que os regionais da Stadler, estes 22 que foram encomendados, esta primeira encomenda de comboios da CP em muitos anos, só vão estar disponíveis em 2026. Outro atraso. O processo já vem, vejam lá bem, 2018, porque foi em 2018 que o Conselho de Ministros, na altura, ainda o ministro era Pedro Marques, vejam lá bem onde é que já estamos a recuar 6 anos. Depois o concurso ainda foi lançado, a CP ainda lançou o concurso com Pedro Marques como ministro, mesmo no final de 2018, só que a adjudicação já foi nos tempos de Pedro Nuno Santos como ministro. Como bem se recordam, o processo foi impugnado pelos concorrentes que ficaram derrotados. Na altura foi a CAF e a Alstom, foram os concorrentes derrotados. Foi impugnado o concurso durante o ano, o Tribunal finalmente levantou a suspensão ao fim do ano, mas depois ainda houve a questão do Tribunal de Contas, dar o visto prévio ao contrato, devolução de processo, adjudicação. O contrato de assinatura foi finalmente assinado em outubro de 2021. E na altura, diz o contrato, são 40 meses entre a assinatura do contrato e a entrega dos primeiros comboios. Só que para estes comboios começarem a circular é preciso terem o tradutor que é o STM Convel. Porquê? Porque os novos comboios já vêm com o sistema europeu ETCS, para lerem a informação que está na linha. Só que em grande parte da rede ferroviária nacional ainda não vai ser instalado o ETCS, só nas linhas por exemplo, no Évora Elvas. Nas linhas que estão a ser intervencionadas ao abrigo do Ferrovia 2020. Exatamente. Só que a Beira Alta está atrasada e o Évora Elvas também. Ou seja, não se vai conseguir testar o sistema em Portugal, o tal tradutor STM Convel, enquanto o Évora Elvas, a linha, não estiver totalmente pronta. Portanto, isto explica porque é que a Stadler já está a dizer que os primeiros dos 22 novos comboios regionais só vão começar a circular lá para 2026. Porquê? Porque é preciso tempo para testar, certificar, homologar e só depois é que eles podem começar a receber os passageiros. Até lá, as Lilis, as automotoras a gasóleo que andam a circular em algumas linhas vão ter de durar mais uns tempinhos e com os atrasos nas eletrificações isto parece que vai começar a encaixar-se umas coisas nas outras. Penso, por exemplo, no Algarve, penso, por exemplo, na linha do Oeste, Carlos, penso também no Douro, sobretudo ali até à Régua e ao Pocinho e afins, portanto as coisas vão encaixando-se umas nas outras. Carlos, este novo atraso volta a prejudicar a CP porque comboios novos para aumentar aquilo que é o número de ligações oferecidas, até mesmo a própria alterar um pouco as ligações que a CP oferece hoje em dia. Aumentar a fiabilidade acima de tudo. Sim, este novo atraso coloca tudo isto em causa, não é? E sabemos que a oferta da CP, apesar da procura ter aumentado muito, a oferta continua estanque há muitos anos. É claramente uma má notícia para a CP, sem dúvida nenhuma, porque a CP tem uma dramática falta de material circulante. E, portanto, com a procura aumentar, com o material cada vez mais envelhecido, consta que a média de idade do material circulante da CP é cerca de 47 anos. E, portanto, a grande expectativa que havia sobre estas 22 automotoras para serviço regional da Stadler atrasarem mais um ano, de facto, não é uma boa notícia. Mas, como diz o Diogo, também tudo se encaixa, porque, por um lado, as eletrificações também estão atrasadas. E por isso encaixa também no atraso do material circulante, porque agora a questão é ver o que é que vai atrasar mais ou atrasar menos, porque existe o risco real de no Oeste e no Algarve haver material diesel a circular debaixo de catenária, porque se a CP não tem material elétrico suficiente para prestar serviço nas linhas que vão sendo sucessivamente eletrificadas, corremos efetivamente esse risco de termos diesel debaixo da catenária. Já estamos na reta final deste episódio e, Carlos, vamos então a uma sequência de breves. A primeira delas é o passaporte infantil que a CP implementou e que tem um primeiro prémio muito apetecível, Sim, a CP
tomou a iniciativa no Dia Mundial da Criança de lançar um passaporte infantil, que é gratuito, no qual as crianças, carimbando 10 viagens em qualquer tipo de comboio, excepto suburbano, portanto regional, alfa-pendular, intercidades, o que seja, ao fim de 10 viagens, com o passaporte carimbado, ganham direito a uma viagem no alfa-pendular, acompanhadas de um adulto, com direito a um prémio muito especial que fará as delícias de qualquer criança, mas também do adulto que acompanhar a criança, que será uma visita à cabine do Alfa Pendular. A CP entende com isto que vai conseguir entusiasmar futuros clientes a serem clientes da CP, portanto, as crianças já gostam de comboio, assim passarão a gostar ainda mais, e é bem possível que, ao permitir uma visita à cabine do Alfa às crianças, que elas passem a gostar ainda mais de comboios e, portanto, digamos que isto é uma aposta no futuro. No entanto, não posso deixar de notar que estas iniciativas são muito interessantes, eu não tenho nada contra, mas infelizmente vão em paralelo com uma degradação daquilo que é a oferta do serviço habitual da CP, com atrasos sucessivos e onde já não impera aquela máxima que imperou há uns tempos atrás de o comboio chega a horas e chega limpo. Não, isso não está a acontecer. Às vezes o problema é até mesmo chegar ao comboio. Eu tenho que contar uma história que se passou comigo na semana passada na estação de Portela de Sintra. Segunda-feira, 1 e pouco da tarde, eu estava a deixar 2 amigos na estação, depois de um fim de semana. Eles queriam apanhar o comboio para ir para Sete Rios. Ora, Portela de Sintra é uma daquelas estações com gate, com aqueles muros que só dá para passar se tiver bilhete. Ora, havia 2 máquinas de bilheteira, não emitiam cartões. Ou seja, a tal história de é preciso comprar um cartão para se ter acesso ao bilhete. Nenhuma delas emitia os cartões Lisboa Viva. E depois a bilheteira estava fechada. Na estação não havia um único funcionário da CP, peço desculpa. Não havia ninguém. Só havia a senhora do quiosque a vender as raspadinhas e o café também funcionar. E assim, as pessoas tiveram que ficar 1 hora à espera para comprar um bilhete para andar uns 20, 30 km de comboio, um comboio suburbano. Bom, já que falas nisso, Diogo, permita-me que eu partilhe uma história muito pouco dignificante da minha parte, que me aconteceu há uns tempos em Melessas, em que eu tinha já comprado um bilhete para um comboio regional de Melessas para Bombarral e chego num domingo à tarde à estação, que estava absolutamente deserta, nem sequer se via um segurança, não se via absolutamente ninguém, não havia um único serviço aberto, estava tudo absolutamente fechado, e eu, para aceder à plataforma, deparo-me também com as gates fechadas. Como cheguei atempadamente ao comboio, com bastante tempo, andei ali à volta a ver como é que resolvia aquilo, e às tantas acabei por ter que saltar por cima das cancelas, por cima dessas gates, para poder aceder à plataforma. Certamente terei sido filmado, portanto deve haver para aí um registro qualquer em que eu saltei essas barreiras. Vim a saber mais tarde, já na plataforma, quando finalmente apareceu alguém da IP para dar a partida ao comboio, que pelos vistos, as gates abrem 10 minutos antes da chegada do comboio. Pelo que eu me pergunto, se abrem 10 minutos antes e as pessoas podem passar à vontade, então para que é que elas servem? Exato, porque são gates que foram pagas, uns bons milhões de euros, e depois aos custos de manutenção dessas gates são despesas que, honestamente, eram escusadas. Porque, por exemplo, se isto me acontecer nos suburbanos do Porto, eu querer comprar um bilhete e não conseguir, a primeira coisa que se tem a fazer a chegar ao comboio é dirigir-se ao revisor e dizer, olha, queria comprar um bilhete, por favor, que eu não consegui. E ele passa o bilhete na hora. Não há esta exclusão, porque isto no fundo é exclusão social, de alguma forma. Continuamos com mais temas, um deles a ausência de comemorações da IP e a CP que decorou um alfa pendular com os motivos com cravos dedicados aos 50 anos do 25 de Abril, mas foram apenas, em termos ferroviários, as únicas comemorações, entre aspas, que se viram. Carlos Cipriano, foi manifestamente pouco. Foi. Para assinalar os 50 anos do regime democrático, para assinalar a grande data que foi o 25 de Abril, a CP e a IP fizeram muito pouco. Eu, ainda antes do 25 de Abril, perguntei às 2 empresas se tinham algum plano de comemorações. A CP disse que sim, que iria divulgá-lo mais tarde. A IP nunca respondeu. A CP acabou por, já em cima da hora, no dia 25 de Abril, lançar um alfa pendular pintado com
com pinturas alusivas ao 25 de Abril, portanto penso que terá sido a única iniciativa que fez. A IP não fez nada, o que é lamentável, porque uma empresa com a dimensão da IP e com a sua responsabilidade social tinha o dever de ter organizado um programa comemorativo do 25 de Abril. Mas de facto isso está alinhado com a visão cinzenta, talvez até do Estado Novo, de que quem se comporta como não tem que prestar contas a ninguém e, portanto, está de facto alinhada com a sua habitual opacidade. Mas, enfim, já agora também permitam-me dar os parabéns à IP por um pequeno pormenor. Soube que, quando do aniversário da IP, que foi realizado no entroncamento, a empresa resolveu fazer um comboio especial de Santa Apolónia para o entroncamento para transportar os seus quadros para as comemorações. Talvez devesse isto ser considerado uma coisa normal, mas nos tempos que correm eu quero felicitar a empresa por esta iniciativa. A CP designou esse comboio Alfa Pendular Comboio da Liberdade, em homenagem à chegada, por exemplo, de Mário Soares, vindo do exílio em França. Lembrar, nunca nos podemos esquecer, hoje em dia esta viagem seria impossível, porque estamos há 4 anos sem um comboio noturno para chegar à França e também para chegar à Espanha. E foi também isso que perguntámos aos candidatos a eurodeputados. Nós estamos a gravar na véspera das eleições europeias, deste 9 de junho. E, Carlos Cipriano, o curioso aqui é que dos 3 maiores partidos, segundo as sondagens, lembro mais uma vez que estamos a gravar antes das eleições acontecerem, dos 3 maiores partidos, PS, Aliança Democrática e Chega, nenhum dos 3 nos respondeu. Desinteresse face à ferrovia? Provavelmente sim, ou seja, os 3 grandes blocos, os 3 grandes partidos foram os únicos que não responderam às questões do público, que eram muito simples, eram apenas 2 perguntas. A primeira, comentar o facto de não haver relações internacionais entre Lisboa e Madrid e o que é que o eurodeputado ou o candidato a eurodeputado poderia fazer em Bruxelas e em Estrasburgo. A segunda, como é que viam a situação de a Comissão Europeia não concordar com a atribuição de subsídios aos comboios noturnos, enquanto que os Estados-membros dão subsídios às low cost para as viagens aéreas, o que é uma grande contradição. Bom, eu posso dizer que as respostas do Bloco de Esquerda, do LIVRE, do PCP e da Iniciativa Liberal, curiosamente foram todas bastante alinhadas. Praticamente todos criticaram a própria visão neoliberal da Comissão ao não permitir a atribuição de subsídios para a realização de comboios noturnos e todos se mantiveram em grande sintonia pela defesa das relações ferroviárias internacionais. Vamos ver também se fazem utilização do comboio, se forem eleitos eurodeputados. É certo que daqui para Bruxelas ou para Estrasburgo será difícil, mas pelo menos entre Bruxelas e Estrasburgo espero que estes eurodeputados apanhem o comboio para reduzir esta pegada ambiental que existe pelo facto de haver 2 sedes para o Parlamento Europeu. Esperamos também por novidades da próxima Comissão dos Transportes e Turismo do Parlamento Europeu, que seja uma comissão mais alinhada também com o transporte ferroviário e que perceba que o transporte ferroviário é essencial no futuro da Europa. E que as iniciativas europeias possam ser mais concretas, porque em 2021, por exemplo, fizemos embarcámos no Connecting Europe Express, que ligou Lisboa a Paris por mais de 2 dezenas de países europeus, só que isso é um comboio especialíssimo, muito reservado, portanto são necessárias iniciativas que cheguem mais aos europeus, para que os europeus também percebam que o comboio, se a União Europeia diz que em 2050, daqui a 25 anos e poucos meses, quer ser neutro em carbono, se não for o comboio, vai ser complicado chegarmos lá. É um elemento extremamente importante. Fica feito então este Sobre Carris. Um abraço aos 2 e até ao próximo episódio. Tchau, até breve. Até ao próximo. O público fica no ouvido.